Olá, estou de volta aqui contigo em mais um bloco onde nós estamos falando sobre os direitos reais, né, os direitos das coisas. Já fiz uma introdução sobre alguns aspectos aí dos direitos reais, falando um pouquinho do domínio, da posse, né? E aí nós vamos dar continuidade a isso. Eu falei de um dos aspectos, uma das características dos direitos reais, que é a taxatividade. Mas os direitos reais, ele possui outras características, né, que nos ajudam a interpretar, a entender melhor os institutos todos dos direitos reais, além da taxatividade, como, por exemplo, a relação jurídica de caráter real, que eu também já mencionei para você. É justamente aquela relação jurídica entre o sujeito, possuidor ou proprietário, e a coisa, né? Assim como lá nos contratos, eu disse, a gente tem a relação jurídica entre sujeito e sujeito, por exemplo, credor, devedor, contratante e contratado. Aqui a gente tem o possuidor e a coisa, ou o proprietário e a coisa, e os desmembramentos todos aí dos direitos reais, por exemplo, o usufrutuário e a coisa, né? O superficiário e a coisa, né? Que são alguns dos institutos aí dos direitos reais que nós vamos estudar. É um direito absoluto que se opõe, inclusive, erga omnes a todos, tá? Essa expressão erga omnes significa que ela é oponível a todos, né? A exclusividade também é uma característica. A tendência é de que ele seja de uma única pessoa, mas ele pode, a gente vai ver que há uma exceção para essa exclusividade, como por exemplo, eu posso ter a propriedade de um bem por duas ou mais pessoas, que é o famoso condomínio, são os coproprietários, né? Assim como também na posse, se eu sou solteira, por exemplo, e eu loco um imóvel, eu sou a única possuidora. Mas se eu tenho lá filhos, marido e tudo mais, por mais que a locação seja no meu nome lá no contrato, com relação à coisa e às pessoas, eu, meu marido, que moramos lá, meus filhos, somos compossuidores. Então nós temos a figura também da composse. Então condomínio quando eu tenho vários proprietários e composse quando eu tenho vários possuidores. E aí, lógico, eu estou fora desta regra geral, dessa característica geral de exclusividade, tá? Mas regra geral, então, exclusividade. Outra regra geral que tem exceção é a perpetuidade. A perpetuidade é uma característica muito própria dos direitos reais, que significa que os bens que nós vamos aqui tratar, eles passam de geração a geração, né? É aquela ideia de que aquela fazenda lá de café, vamos supor, do bisavô, do tataravô, passou para um, que passou para outro, que passou para outro e chegou em você. Mas pode ser que agora chegou em você e você não dá função social para essa propriedade e venha outro e dê, e você perca esta propriedade. Cadê a perpetuidade? A perpetuidade pode perder para a função social da propriedade ou da posse, como eu já mencionei no bloco anterior. Então, esta perpetuidade hoje, ela é vista pela doutrina como uma tendência à perpetuidade, se você der a devida função social, né? Senão você pode perder, perfeito? A publicidade, essa é uma característica também muito própria dos direitos reais, porque basicamente nós estamos falando de transferência, de titularidade, principalmente quando nós falamos da transferência de titularidade nos atos de disposição, né? Na doação, na venda, na permuta, em dar em garantia. Eu estou transmitindo a propriedade para outrem. E quando eu transmito a propriedade, eu tenho que dar publicidade. E aí eu preciso de solenidade para esse ato, basicamente escritura pública, tá? Ressalva importante:
artigo 108 do Código Civil diz que eu preciso dar solenidade para os atos de transmissão de propriedade, mas eu não preciso dar essa solenidade se o imóvel ele tiver um valor menor que 30 salários mínimos, ok? Então, essa é uma ressalva importante. Muito cuidado quando for maior de 30 salários mínimos com os famosos contratos de gaveta. Ah, mas não tem problema, tem. O título ali, o documento, ainda é muito importante. Por mais que eu tenha dito que a função social da propriedade ela é importante, o título ainda é muito importante, tá? Então, cuidado com a formalidade que a lei determina para determinados atos, para certos atos, que se não cumpridos, pode fazer prejudicar o direito do titular, que pode ser, por exemplo, teu cliente e você responder por isso, ok? Então, muito cuidado. E o direito de sequela é uma característica muito própria dos direitos reais, mas dos direitos reais de garantia, principalmente, que é o direito que a gente tem de perseguir aquele bem onde quer que ele esteja, com quem quer que ele esteja, porque nos foi dado como garantia. Esse é o direito de sequela. Eu vou relembrar você um pouco mais lá na frente, quando falarmos dos direitos de garantia. Eu mencionei também já para você lá no bloco anterior da posse, das teorias de posse, né? E tem dois institutos interessantes na posse, que é importante eu te explicar, que um chama Constituto Possessório e o outro Traditio Brevi Mano, uma expressão em latim que quer dizer tradição de mão curta. O que é um, o que é outro? O Constituto Possessório, ele é uma posse de direito que você tem e aí você passa a exercer uma posse de fato. Como assim? Por exemplo, eu sou proprietário de um imóvel, meu escritório aqui, eu sou dona do meu escritório. Mas para mim já não tá mais viável, eu preciso de dinheiro, não importa o motivo, eu vendo. Mas eu faço uma negociação com o novo comprador de que eu vou continuar aqui, com o meu mobiliário, sendo o meu ponto aqui do meu escritório. E eu passo então a ser locatária dele, ou comodatária, depende de quem comprou, vai me emprestar, não vou precisar pagar nada. Mas veja, antes eu tinha uma posse de direito, uma posse que era oriunda do meu domínio de propriedade. Agora eu exerço posse do mesmo jeito, mas é só uma posse de fato, porque o que me garante essa posse não é mais a propriedade, e sim um contrato, ou de locação, ou de comodato, ok? E a traditio brevi mano, que é essa tradição de mão curta, é o oposto. Eu tenho aqui esse espaço locado. Poxa, todo mês eu pago lá, vamos chutar, eu pago R$2.000 aqui de locação desse espaço, né? Poxa, talvez a prestação já compra, se eu financiar, e aí eu compro. Portanto, de locatária eu passei a proprietária. Então, de uma posse de fato, eu passo a ter uma posse de direito, né? Já que de locatária eu passei a ser a proprietária. Isso é uma tradição de mão curta. É a tradição somente ali no papel, né? Tradição para o direito, vale ressaltar, se eventualmente você não é do direito, né? Que significa entrega. Por isso de traditio brevi mano, ou tradição de mão curta. Significa entrega de mão curta. É diferente de quando eu saí para procurar uma sala comercial para fazer o meu escritório e eu comprei e eu vou receber essa posse depois de tanto tempo firmado o contrato de compra e tal, eu vou receber pela primeira vez. É uma tradição, é uma entrega. Mas esta aqui específica é chamada de mão curta porque eu já estava na posse.
Então, na verdade, é uma entrega só de documento, né? Rasga lá o contrato de locação, porque agora eu sou proprietária e eu posso exercer a posse diretamente da minha propriedade. Perfeito? Então, esses 2 pontos também é interessante você conhecer, tá? Quando a gente fala da posse, a gente tem aí uma classificação. Eu tenho classificação da posse por desdobramento, porque ela pode ser direta e indireta, isso está lá no 1197 do Código Civil. Quando eu digo que a posse ela é direta, significa que eu estou exercendo ela diretamente, e indireta, ela vai ser sempre do proprietário que cedeu o direito de uso para outro. Por que eu preciso desse desmembramento? Justamente para que o proprietário que não está exercendo a posse, ele possa se utilizar daquelas ações possessórias que eu mencionei. Porque imagina se o proprietário ele não me devolve mais. Eu tenho que ingressar com uma ação para retirá-lo de lá. E eu só vou ter esse direito de ingressar com a ação se eu mostrar a titularidade. Né? Por isso que aí uma classificação entre desmembramento da posse. Direta é de quem está usando diretamente, indireta vai ser sempre desse proprietário que cedeu para outro ou, por exemplo, do sublocatário que cedeu para um terceiro. Lógico que neste caso sempre com autorização do primeiro lá do proprietário, tá? A posse pode depender do interesse, daquela intenção que a gente mencionou. Porque eu posso estar exercendo posse, mas de repente a característica não é de posse, é de detenção. O que é detenção? A detenção, ela é o cuidar. Um caseiro, por exemplo, sua casa de campo. Tem um caseiro lá, ele cuida, ele corta grama, ele limpa a piscina, ele limpa a casa, ele faz manutenção. E aí ele mora lá. Ou ele tá lá todos os dias, para os vizinhos parece que ele é o dono. Aí você vai falar, professora, mas não bastava aparecer, dono já é posse? É, mas nesse caso específico, ele tá fazendo essas coisas a mando de alguém. Então isso é chamado de mera detenção, tá? Outro exemplo de mera detenção é quando alguém se apossa, apodera, enfim, de bem público. E aí quer pedir uso capião de bem público, não pode. Tá? A resposta vai ser, você é mero detentor. Perfeito? Exclusividade, que eu já mencionei. Via de regra, a posse é para um só, mas ela pode ser desmembrada na composse. Se eu morar com várias pessoas, se eu utilizar esse imóvel com várias pessoas. Se eu tiver, por exemplo, 3 sócios que trabalham aqui comigo, que utilizam os meus espaços, eles são compossuidores comigo, né? A licitude da posse. A posse pode ser justa ou injusta. A posse vai ser justa quando ela advir de um negócio jurídico, por exemplo, da própria locação, do contrato de compra e venda, do contrato de comodato, da sucessão. Eu herdei, por isso que eu estou exercendo a posse. É uma herança, então da sucessão. Da acessão, que é o acréscimo de propriedade, eu vou falar dela mais um pouquinho à frente. Então, tudo isso é posse justa. E quando ela vai ser injusta, então? Quando ela for oriunda de um esbulho ou turbação, que eu já mencionei para você, né? E quando ela for violenta, clandestina, precária, né? Violenta não preciso nem dizer, a força, arrombei a porta, entrei, né? Clandestina, eu vou lá na calada da noite, eu disfarço, eu me planto lá e ninguém viu, e daqui a pouco tô exercendo a posse, tá tudo certo, entre aspas, né? E precária, por exemplo, eu tenho a título de comodato, de empréstimo, a casa da praia do meu amigo, só que aí eu tenho que devolver, é empréstimo, mas eu não devolvo, eu fico lá. É precário, porque eu tinha um título válido, que era o empréstimo, era o comodato. Mas agora já não é mais. Se tornou injusta na modalidade precária. Tá? Outra classificação contra a legitimidade, ela pode ser de boa fé e de má fé. Geralmente, a de boa fé eu tenho algum título, eu tenho algo
que o proprietário, que o possuidor, ele até se engana, acha que ele tem o direito. Vamos supor, eu acho que eu tenho direito à herança do meu pai. Meu pai falece, eu me apodero, né? Começo a possuir lá o bem dele. Quando eu vou ver, ele me deserdou. Tem lá um testamento onde ele tá me deserdando e eu não tenho direito a nada. A posse que eu exerci até saber que eu estava deserdada, ela é de boa fé. A partir do momento que eu sei que eu não sou mais possuidora porque ele me deserdou e eu permaneço, ela é de má fé. Ok? Também temos classificação de posse quanto à intenção, que nós também já mencionamos lá quando eu falei da teoria de Savigny, que eu falei que teoria de Savigny, teoria subjetiva, depende de avaliar a intenção do sujeito. E a posse, ela pode ser chamada de ad interdicta, que é uma expressão também em latim, tá? Me perdoa, né? Porque eu gosto de falar em latim, mas tem muitas coisas aqui no direito dos reais que são ditas dessa forma, então você precisa saber. Quando eu falo de posse ad interdicta, significa que eu investiguei as intenções e não tem pretensão secundária nenhuma além de possuir. O contrário disso é a posse ad usucapione. Aí eu tenho intenção de usucapir. Eu tenho intenção de ter para mim. Sabe? Eu fazer uma reforma no imóvel, por exemplo, que alguém me emprestou, né? Eu fazer uma reforma no imóvel para melhorar as coisas para mim, para o meu uso, e eu continuar usando, pode ser caracterizada como uma posse ad interdicta. Agora, eu faço as reformas, eu guardo os comprovantes, eu falo para todo mundo que eu sou dona, todo mundo me vê como dona, aí a intenção já é de me tornar proprietária, é de usucapir, ok? G, outra, né, forma de classificação é a posse com relação à origem. Qual que é a origem? A origem, ela deriva de uma situação de direito, ou seja, ela vem de um contrato de compra e venda, por exemplo, tá? Ou ela vem de um contrato de uma situação de fato, por exemplo, de um contrato de locação, tá? Isso faz diferença no tipo de ação que você vai ter que ingressar. Porque se a sua posse for derivada de uma situação de direito, ou seja, de propriedade, a gente chama de ius possidendi. E aí eu vou ingressar com ações petitórias, que vão lá no cerne da relação de propriedade. Agora, quando é uma situação de fato, que basta a posse por si só, ela é oriunda disso, ela é chamada de ius possessionis. E aí eu vou partir para ações possessórias, que são aquelas três que eu já mencionei: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Ok? Já no juízo petitório, a gente tem ação de emissão na posse, a gente tem ação reivindicatória, tá? Que tá mais mexendo com a questão da propriedade, perfeito? Quando a gente fala disso, dessas classificações, é importante a gente saber a diferença entre invasão e ocupação. Ocupação, invasão, vamos começar por ela, a pessoa não tá dando função social para a propriedade, tá lá abandonada, largada, e eu dou a função social que eu mencionei. Eu vou plantar, eu vou construir, eu vou tornar útil aquela terra, tá? Isso é ocupação. Invasão, eu tô tornando útil a terra como proprietário. E alguém chega e acaba com tudo para usar. Há um tempo atrás, eu não quero nem emitir, ainda mais na atualidade, né? Não tô emitindo juízo político, de opinião, de nada disso. Odeio, aliás, é bom, quem me conhece sabe disso. Odeio tomar partido e falar isso nas aulas, porque eu não quero influenciar
ninguém com a minha posição política, então o que eu vou falar não tem nada a ver com política e sim com direito, tá? Mas uma certa vez passou na TV, as raras vezes que eu vejo TV, para assistir um jornal, né, uma coisa assim, um telejornal. E eu lembro de uma imagem que eu nunca vou esquecer. Era uma fazenda que estava produzindo laranjas, muitos pezinhos de laranja, e um determinado movimento ingressou com um trator e foi passando por cima de tudo e acabando com os pezinhos de laranja ali produzindo, que seriam logo colhidos para venda. Gente, isso é ocupação ou isso é invasão? Lembra, ocupação, a terra está lá sem ninguém. A casa tá lá sem ninguém. Ninguém tá tornando útil. Eu vou e ocupo. Eu dou um valor, uma utilidade para aquele bem. A invasão, ela tá sendo utilizada e eu invado. Então, muito cuidado porque isso faz toda a diferença lá na frente, né? Eu sou muito pró função social da propriedade, muito pró. Mas é óbvio que uma situação como essa que eu narrei, a gente não pode admitir, né? Perfeito? Senão seria admitir, inclusive, que eu tô dando aqui função social para minha propriedade, meu escritório, tô usando, mas amanhã eu posso chegar e ter alguém sentado aqui no meu lugar usando, falando, ó, você não falou para dar função social, eu vim aqui dar função social para a sua propriedade. Eu vou falar, mas peraí, eu tô dando função social, isso aí é invasão. Perfeito? Quais são os efeitos, então, da posse? O que eu pretendo provar, né? Quando eu caracterizo a posse, eu posso, por exemplo, pleitear o uso capião. Eu posso presumir uma propriedade, mesmo que relativamente, ou seja, quando eu falo de presunção relativa, cabe prova em contrário, né? Se eu tô dando, se eu tenho posse, eu posso perceber os frutos, se eu sou um possuidor de boa fé. Eu tenho o direito de reter as coisas enquanto não me indenizam de eventuais benfeitorias que eu tenha feito no bem, tá? Então, esses são alguns efeitos da posse, que inclusive autoriza uma justiça com próprias mãos, que é chamado de autotutela, excepcionalmente, porque regra geral do nosso direito isso não é aceito, né? Mas aqui autoriza. Como? Se eu tô vendo que a pessoa tá entrando lá no meu terreno, chego, por exemplo, na minha casa da praia, vejo a pessoa invadindo, eu posso utilizar até de alguma certa força para tirar a pessoa de lá, empurrar, sei lá. Isso é chamado de legítima defesa, né? Ou eu posso até usar o que a gente chama de desforço incontinente ou imediato, que é usar uma certa violência moderada. Eu dou um soco lá na cara da pessoa e falo, aqui você não vai entrar. Então, isso até é permitido pelo nosso Código Civil, artigo 1210. Tá? Mas é lógico que tem um critério importantíssimo. Um critério de prudência e de proporcionalidade. Que, aliás, é muito característico da legítima defesa, né? O rapaz vem te roubar e você saca a arma e dá um tiro. Acabou ali, filho. Você já impediu ele. Não é para sair e tirar até matar. Né? Aí você já não tá mais sendo prudente, não tem proporcionalidade, razoabilidade, tá? Então, sempre que a gente fala de legítima defesa, de autotutela, seja lá no penal, né, que eu acabei fazendo um paralelo, seja aqui na posse, eu não posso ir além do que seja indispensável para proteger a minha posse. Né? Eu não vou descontar toda a raiva do mundo na pessoa, porque eu tenho outros meios para fazer isso depois que eu já impedi ela, tá? Com relação aos frutos, o possuidor de boa-fé, eu disse que ele tem o direito aos frutos, né? Já o de má-fé, ele não tem. Inclusive, quando fica comprovado que a posse dele é de má-fé,
Ele tem que responder pelos frutos que ele utilizou indevidamente ou pelos frutos que ele deixou deteriorar, tá? Quando eu falo de frutos, são frutos mesmo naturais, como a árvore do terreno que você está usando lá e que está dando frutos, né? Assim como a fazenda que você está utilizando e tem lá as vaquinhas com leite e você não tira o leite e as vacas morrem até, sei lá, né, por conta disso. Enfim, qualquer tipo de fruto, seja ele natural ou seja industrial também. Industrial é quando tem a ação do homem, né? O artificial tem a ação do homem. Os frutos também civis. Eu tô na posse de um imóvel que tem vários outros rendimentos nele, tem várias casinhas de locação. Eu tenho que administrar, eu tenho que prestar contas do que eu recebo ali de frutos civis, que são os rendimentos, tá? Então, essa relação de boa-fé e de má-fé, ela faz toda a diferença. Outra coisa muito importante e interessante nos direitos reais, com relação ao possuidor de má-fé e de boa-fé, é que as benfeitorias, que são as melhorias, ela, via de regra, para o possuidor de boa-fé, elas têm que ser ressarcidas. Principalmente se as benfeitorias forem as necessárias ou úteis. Tá? Necessárias são aquelas imprescindíveis para a estruturação, para o imóvel funcionar, para o bem funcionar, né? Não só imóvel, é que a gente pensa sempre no imóvel, mas não necessariamente. Mas para o bem funcionar. Então, por exemplo, parte elétrica está com problema. Eu refaço a parte elétrica, é uma benfeitoria necessária. Se eu não tiver eletricidade na casa, o que adianta? E eu tenho que ser ressarcida por isso. Se eu sou uma possuidora de boa-fé, e mesmo se eu for possuidora de má-fé, com relação às necessárias. Já com relação às úteis, são melhorias. Então, assim, a casa tá ok, só que ela não tem um piso bom, então eu vou lá e eu troco o piso. Não tem azulejo no banheiro, na cozinha, eu vou lá e coloco. Isso significa que eu estou melhorando, eu estou trazendo maior utilidade. Então, no possuidor de boa-fé, eu tenho que ressarcir essas despesas. Mas no de má-fé, eu já não tenho essa obrigação. Fez ele porque quis, tá? E as benfeitorias chamadas de voluptuárias são aquelas pro luxo, né? A gente fala pro mero deleite, tá? Então, quando ele é de boa fé, ele pode até pedir indenização do valor ou ele pode retirar, tá? E a mesma coisa no de má fé, só que a indenização que ele pedir vai ser pelo valor de custo, que é justamente para não beneficiá-lo, né, de alguma forma, tá? Se nós seguíssemos a ordem do material que eu te mandei, nós falaríamos agora das tutelas judiciais da posse, que são as ações de interdito possessório, né? Mas eu já falei sobre isso para você, se você quiser dar uma olhada, eu tô falando do slide 13, tá? Da página 13 do material que eu te mandei, que tá lá, que a ação de reintegração de posse, ela cabe quando houver um esbulho. E aí o que o juiz vai me dar? Um mandado de reintegração de posse. Eu posso ir lá e ser reintegrado. A ação de manutenção de posse é quando eu tenho uma turbação, que é aquela posse que não tá toda prejudicada, né? Mas parte dela tá. Então eu vou lá e me mantenho. Eu falo, olha aqui, ó, tem um mandado aqui de que você pode desfazer o que você fez aí, pode empurrar sua cerca lá de volta, enfim, tá? E o interdito proibitório é uma ameaça, tanto de esbulho como de turbação. E aí eu não tenho um mandado para ser reintegrada ou para manter na posse. O que eu tenho é uma pena pecuniária em dinheiro. Porque aí eu vou mostrar lá, por exemplo, o vizinho, ó, você falou que você vai puxar a cerca, tá aqui. Um mandado proibitório, te proibindo de fazer isso. Se você fizer, você vai ter que pagar uma multa aqui de tanto por dia, geralmente, enfim, tá? Até desfazer o negócio. Então, basicamente, essas três são as tutelas judiciais da posse, os chamados interditos possessórios. O que tem mais de importante
para você saber sobre isso. Existe um princípio que rege essas ações, que é chamado de princípio de fungibilidade entre as ações. O que é isso? As ações que são fungíveis entre si significa que elas podem ser substituídas. A fungibilidade é substituição. Elas podem ser substituídas uma pela outra, independente dos requisitos serem diferentes. Porque, olha só, vamos para um caso real. Hoje, um caso prático, tá? Hoje, então, o meu vizinho me ameaça de que ele vai puxar a cerquinha mais pro lado do meu terreno. Eu fico com medo. Qual que é a ação cabível? Interdito proibitório. Perfeito, ingresso com interdito proibitório. Amanhã, ele efetivamente fez a cerca. Aí eu falo, e agora? Não é mais interdito proibitório. É a ação de manutenção de posse. Lascou-se tudo. Desisto daquela ação e entro com outra. Entrei com a ação de manutenção de posse. Aí, quando eu chego no outro dia em casa, eu já não posso mais nem entrar na minha propriedade. Ele tomou conta de tudo. Eu falo, lascou-se de novo. Agora eu desisto da ação de manutenção de posse e entro de novo com a reintegração de posse. Porque a esbulha é mais grave. Imagina se fosse assim. Não é assim que acontece. Quando o juiz recebe, ele recebeu lá o menos grave, lá a ameaça, interdito proibitório, perfeito. Mudou no meio do negócio aí. Você peticiona. Você fala, excelência, ingressei com ação de interdito proibitório, porque de fato era uma ameaça, mas agora virou uma questão de necessidade, né, de manutenção, de manter a minha posse. Porque ele, de fato, ele fez a cerquinha lá, ele ameaçou e agora ele fez. Então, vamos readequar o nome da ação para a ação de manutenção de posse. O juiz fala, ok, pelo princípio da fungibilidade das ações possessórias, eu posso fazer isso. Passa mais um tempinho, fala, excelência, mudou de novo. Eu não quero mais um mandado de manutenção de posse, não. Eu preciso do mandado de reintegração, porque agora ele tomou conta de tudo. O juiz fala, ok, pelo princípio de fungibilidade das ações possessórias, eu posso modificar para a ação de reintegração de posse. Entendeu? Imagina se não fosse assim. Ia ter um entrave judicial enorme. Então, o princípio da fungibilidade entre as ações, ele está lá no Código de Processo Civil, artigo 554, tá? Para beneficiar, inclusive, o autor dessa ação, tá? Eu posso, inclusive, fazer pedido liminar se eu tiver uma posse que é chamada de posse nova. É uma posse em menos de ano e dia, menos de um ano. Tá? Se eu tenho uma posse com menos de um ano, eu posso ingressar com pedido liminar. Não vai nem ser ouvida a outra parte, o juiz já tem que me dar a tutela ali de urgência, tá? A liminar específica. A menos que eu não convencê-lo dos requisitos. Aí ele pode chamar uma audiência de justificação, tá? E se for uma posse velha, ainda assim vai caber a tutela de urgência. Então, de uma forma ou de outra, eu tenho mecanismos para que corra mais rápido também essa ação, ok? Eu vou fazer uma pausa aqui, tá? E a gente volta no próximo bloco falando um pouco mais dos direitos reais. Até já!